Olá, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do Banco da Amazônia. Agora, referente ao quarto trimestre de 2024 e também ao ano de 2024. Me chamo José Aldo e sou responsável pela área de controladoria e relações com investidores do banco. Comigo, nesta manhã, para comentar os resultados e desempenho do banco no quarto trimestre e ao longo de 2024, Luiz Lessa, presidente e CEO do Banco da Amazônia, e Fábio Maeda, diretor de controle de risco e relações com investidores da companhia. Informo que este evento está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube e também através da plataforma Zoom. Agora eu vou falar um pouco da dinâmica desta videoconferência. Esta videoconferência está dividida em duas partes. A primeira parte é reservada à sessão de comentários dos resultados e desempenhos do banco no quarto trimestre e ao longo de 2024, e a segunda sessão é reservada a perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, basta clicar no ícone Q&A, que está na parte inferior de sua tela. Dito isto, passo a palavra ao nosso CEO, Luiz Lessa. Lessa, com você. Obrigado, Zé. Obrigado, Fábio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoconferência de resultado do Banco da Amazônia, resultado de 2024. Mas antes de entrarmos especificamente nos resultados, gostaria de falar um pouco sobre o papel do Banco da Amazônia e sobre o que estamos desenvolvendo para o banco para os próximos anos, para melhorar nossa competitividade, melhorar nossa capacidade de atendimento e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento dessa região. Somos o principal banco de desenvolvimento da região, representamos cerca de 60% de todo o crédito aqui alocado, e esse crédito dividido entre os pequenos empreendedores, os pequenos produtores, onde procuramos levar não só o crédito, mas também assistência técnica para melhorar a vida dessas pessoas. Investimos também em infraestrutura, para, de uma forma geral, gerar melhoria de vida de forma coletiva para toda a região. E também nos hubs de desenvolvimento. Esses hubs de desenvolvimento são aqueles que dão estabilidade para a região e na geração de emprego e renda. Temos o compromisso de transformar a vida das pessoas com crédito consciente, com assistência técnica e processos simples, para que as pessoas possam ser atendidas aonde elas estão, na necessidade e no tempo de cada um dos seus negócios. Temos um forte compromisso socioambiental, com práticas de crédito muito bem definidas, levando em consideração muitas variáveis, de forma a diminuir a pressão sobre o meio ambiente naqueles investimentos em qual nós suportamos de forma com crédito. Temos um compromisso com a geração de emprego e renda, e uma vez que conseguimos gerar emprego e renda de forma consistente, conseguimos mudar a vida das pessoas. Mudando a vida das pessoas, nós mudamos o IDH, e quando a gente muda o IDH, muda a vida das pessoas para melhor, a gente diminui a pressão econômica sobre a floresta. Temos apresentado um crescimento constante e sustentável. A nossa carteira de crédito tem crescido de forma robusta ao longo dos anos. Nosso patrimônio líquido também crescente juntamente com o índice de Basileia, o que dá mais robustez e mais capacidade de continuarmos a investir e a crescer e expandir a nossa carteira de crédito. Temos índices sólidos de riscos. Nossa inadimplência apresenta-se sempre muito abaixo do sistema financeiro e muito abaixo da média da nossa região. Temos uma governança forte e atuante. Oferecemos um ambiente seguro e promissor para empreendedores, para investidores e para a sociedade, onde ela tem garantido que o compromisso do Banco da Amazônia com o desenvolvimento dessa região, a geração de emprego e renda e da melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. Pessoal, antes de passar a palavra para o Fábio para falar detalhadamente sobre o resultado, eu gostaria de falar um pouco de forma geral sobre o banco. Então, nós atuamos na região norte, temos 123 agências, cerca de 2.900 empregados e fechando o ano com cerca de 1.100.000 clientes. Importante destacar o comportamento desses clientes. As transações digitais nesse período cresceram 30% e as transações por Pix de cerca de 17%, o que indica que a nossa estratégia de multicanalidade, trazendo novos canais para atendimento, investindo em canais digitais, é o caminho para continuarmos atendendo esses clientes e aumentar a nossa base de negócios. Quando nós falamos em crédito, eu disse que o Banco da Amazônia representa cerca de 60% de todo o crédito de fomento feito na região. Aqui estão os números. Nós tivemos um crescimento de cerca de 20% no total de crédito contratado para fomento na região, com um destaque para a infraestrutura, um crescimento de 111% e para a indústria, 58%, que reforça nosso compromisso
com a geração de emprego e renda e com o desenvolvimento social da região. Com relação ao nosso compromisso com a sustentabilidade, em 2024 aplicamos cerca de 10 bilhões em projetos em municípios de baixo IDH, onde reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico da região, de forma a combater as desigualdades. 7,7 bilhões foram aplicados em projetos de linha verde, ou seja, são projetos que trazem diferenciais de sustentabilidade acima dos normalmente requeridos. Aplicamos 4 bilhões em créditos em municípios de faixa de fronteira e 1,3 bilhão na agricultura familiar, e aqui com um crescimento expressivo de mais de 70% e o atendimento de mais de 20 mil famílias. E aqui vai um destaque especial para o atendimento às mulheres. Temos um produto chamado Base Acredita para Elas, é um produto específico para as mulheres, em que teve um crescimento de 201% em 2024, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e com o empoderamento das mulheres da Amazônia. Quando falamos de microcrédito, fechamos 2024 com 375 milhões. O crescimento foi impulsionado com a abertura de 39 novas unidades de microfinança, um crescimento de 108% na nossa capacidade. Finalizamos 2024 com 75 unidades de microfinança, sendo 55 urbanas e 20 rurais. Quando falamos de crédito comercial, aquilo que vai complementar ao crédito de fomento, tivemos um crescimento de 32% em 2024, o que reforça o nosso compromisso de levar crédito, não só o crédito de fomento, mas todo tipo de crédito que seja necessário para o desenvolvimento dos empreendimentos aqui na região. Esses foram os números gerais do banco em 2024. Mas agora, para dar maior detalhamento sobre o nosso resultado, passo a palavra para o nosso CFO, Fábio Maeda. Fábio, é contigo. Obrigado, Lessa. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Aproveito aqui para cumprimentá-los e cumprimentar o interesse aqui que vocês têm em relação ao Banco da Amazônia. Entrando aqui nos destaques do período, que são os nossos principais números de resultado e os principais números do nosso patrimônio, iniciando falando do nosso lucro líquido, nossa última linha, fechamos no ano de 2024 com 1,1 bilhão de reais. Esse é um número que mostra a consistência do nosso resultado nos últimos anos, em que o banco mudou de patamar, registrando nos últimos 3 anos um resultado acima da faixa de 1 bilhão de reais. Também falando do nosso porte e solidez, registramos aqui o nosso patrimônio líquido, fechando o ano com 6,5 bilhões de reais, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2023. Isso decorre da incorporação exatamente desse lucro líquido que tem aumentado o porte do Banco da Amazônia. Da mesma forma, também observamos na nossa carteira de crédito, atingimos 55,5 bilhões de reais, que reflete um pouco dos números que o Lessa trouxe em termos de contratação e aplicação. Aumentamos 9% a nossa carteira de crédito em relação ao mesmo período de 2023. Esse crescimento também se reflete no fortalecimento do nosso índice de Basileia. Fechamos o ano de 2024 com a marca de 13,72%, um aumento de 0,69% em relação ao ano anterior, reforçando a nossa solidez em relação ao mercado. Além do porte conquistado pelo banco, registramos também a eficiência com que geramos resultados. Então, primeiramente, falamos aqui do ROE ajustado, onde atingimos a marca de 18,2%, ainda entre as melhores da indústria do mercado financeiro. Ainda falando em eficiência na gestão dos recursos, esse crescimento da carteira de crédito foi feito de forma muito sustentável. Reforçamos aqui as nossas práticas e políticas de crédito, que resultaram numa inadimplência geral muito controlada e muito abaixo do sistema financeiro nacional, onde registramos um número de 2,15%, abaixo do final do semestre, registrando uma tendência de decrescimento aqui, que é muito positivo para o banco. Adentrando mais para os nossos números, vamos aqui falar sobre o lucro líquido. Registramos no quarto trimestre 273,5 milhões de lucro. Isso resultou num lucro líquido acumulado durante o ano de 2024 de 1,1 bilhão, como falamos no slide anterior. Esse é um decrescimento de 15,8%, que, como temos falado nas últimas teleconferências e quem tem nos acompanhado, é resultado de uma característica muito específica do banco, que é a sua atuação no mercado do agronegócio, no mercado rural. Esse é um mercado que, por razões externas às vontades e à gestão do próprio banco, apresentou muitas dificuldades, como temos registrado em outras instituições. Esse é um fator que merece destaque, pois ele acabou influenciando muito no nosso número de PCLD e que acabou pressionando o nosso resultado operacional e o resultado final, como vemos aqui no lucro líquido, e vamos detalhar mais adiante. Vamos falar agora sobre a nossa capacidade de geração de negócios e que, por sua vez, acabou gerando receitas incrementais aqui, como podemos ver.
Se por um lado apresentamos aqui, né, uma queda no lucro líquido e também da mesma forma que, como vemos, o resultado da intermediação financeira, um resultado operacional abaixo do ano anterior, foi como explicamos. Isso foi muito influenciado por um fator externo, que foi o segmento rural e as condições desse mercado, e que acabou gerando nossa PSLD. Mas, por outro lado, quando olhamos para a capacidade de geração de resultados do banco, ela é muito positiva, como podemos ver na receita de intermediação financeira crescente e as receitas de cooperação de crédito da mesma forma, crescendo continuamente nos últimos períodos. Agora, detalhando aqui a nossa exposição de carteira e das provisões, primeiramente aqui apresentamos como nossa exposição da carteira continua evoluindo, principalmente quando falamos do nosso risco 100% e a decisão do banco de tomar mais essa exposição. Por outro lado, essa exposição também gera a necessidade do banco aumentar o seu nível de provisão para que possa exatamente se precaver de inadimplência e de fatores como o que relatamos aqui. Então, primeiramente mostramos que a cobertura de provisão que o banco tem apresentado continua muito confortável. Fechamos o ano com 229,8% de cobertura de provisão e um índice de provisão em relação à exposição geral de 4,94%. Isso continua demonstrando a solidez do banco e a nossa gestão conservadora de riscos com um colchão de provisão suficiente para os próximos períodos. A composição da nossa carteira de crédito baseada nos ratings de qualidade continua demonstrando que o banco possui uma carteira de crédito de alta qualidade, com 93% dessa carteira concentrados nos melhores ratings de AA até C. E como vemos aqui à direita, a nossa inadimplência apresentou uma melhora significativa em relação ao primeiro semestre, indo de 2,48 em junho de 2024, fechando agora em 2,15 no fechamento do ano. E isso bem abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional, que fechou em 2,95. Continuando apresentando a nossa carteira de crédito, aqui vemos uma quebra aqui em relação à carteira ativa, que continua bastante relevante em relação ao FNO. O FNO continua sendo o principal produto do banco e o principal funding dele, mas, como temos relatado no nosso programa de transformação, um dos grandes objetivos que temos é que exatamente o banco possa atuar cada vez mais em outras fontes, como o BNDES, como a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, que fechamos recentemente um acordo de 80 milhões de euros, além de outros fundos como carteira comercial. Falando sobre a nossa composição de carteira em relação à pessoa física e à pessoa jurídica, continuamos apresentando aqui uma predominância da carteira pessoa física com crescimento de 10,1% e um crescimento na pessoa jurídica de 7,8%. Em seguida, apresentamos também o crescimento separado em carteira rural e em carteira não rural. Como podemos observar, a carteira rural continua sendo uma das mais predominantes do banco e com crescimento também mais elevado, crescendo 9,6% em relação ao ano anterior. Importante destacar aqui essa distribuição em relação à nossa carteira de crédito, com 52,6% no crédito rural, 22,2% no comercial e serviços e 17% em infraestrutura, com uma menor porção em indústria, com 8,2%. Agora detalhamos duas das principais receitas do banco. Primeiro, a receita de Delcreder, que ela é oriunda da receita do FNO e a remuneração pelo risco que o banco toma por esse risco de crédito, que é a nossa principal linha de receita atualmente. Então, vemos aqui que houve uma contínua expansão aqui dessa linha de receita, crescemos 18,9% em relação ao fechamento do ano anterior, e isso resultou num Delcreder de 1.859 milhões, um aumento de 18,4%, registrando mais uma vez a nossa capacidade de geração de receitas e de negócios. Fechamos o ano com 390 milhões de receitas de recuperação de crédito, oriundas principalmente de ações de gestão, reforçando a nossa capacidade e o nosso compromisso de fazer uma gestão de crédito eficiente e com políticas de cobrança e acompanhamento também muito relevantes. Falando aqui em outra importante linha das nossas receitas, vamos falar aqui de receitas de prestação de serviços. Aqui podemos separar elas em dois blocos. Primeiro, a administração de fundos é uma linha muito importante que ela vem da administração dos principais fundos que o banco faz a gestão, tal como é o FNO. E também registramos outras linhas aqui, como a de tarifas bancárias e outros serviços, que o banco vem dando uma grande atenção e uma grande energia, que são formas de fazer uma diversificação aqui dessas receitas de administração de fundos. Então, o banco tem esse potencial, essa capacidade de, nos mesmos relacionamentos com os clientes, obter novas fontes de receita aqui nessa linha de prestação. Na mesma linha de diversificação de receitas, falamos aqui de receitas de seguridade,
que fechamos o ano com 67,6 milhões nessas receitas, um aumento de 128% em relação a 2023. Isso é uma primeira evidência que temos em relação à nossa capacidade de gerar outros tipos de negócios e outros tipos de receitas aqui para o banco. Do lado das despesas administrativas, ressaltamos aqui um aumento de 18%, mas que vemos de uma forma muito positiva, porque como temos reportado ao mercado, esse aumento ele tem uma ligação direta com o programa de transformação, que resulta em investimentos que temos feito em tecnologia, investimentos que temos feito em pessoal, em treinamentos. Então, são despesas que vemos que têm um potencial futuro de gerar resultados ainda mais positivos para o Banco da Amazônia. E, da mesma forma, quando vemos o índice de eficiência operacional, que fechou em 30,5%, ainda continua demonstrando que o banco tem uma gestão eficiente dos seus recursos, estando esse índice entre os melhores da indústria bancária e do mercado financeiro. Falando agora sobre o resultado da nossa tesouraria, temos dois destaques. Um é para o próprio resultado que apresentamos, um crescimento aqui de 146,9% em relação ao último trimestre do mesmo período, de 382,9 milhões. Isso tem uma justificativa que é o próprio aumento da taxa de juros, que por sua vez registra o quanto competitivo é o nosso fundo. Temos um fundo muito competitivo que se beneficia de um carrego positivo em relação aos recursos da nossa tesouraria. O segundo destaque é exatamente quanto à qualidade dessa nossa carteira da tesouraria. Quando vemos aqui a composição, ela é primordialmente de títulos públicos federais, com mais de 90% desses títulos públicos, e também, quando vamos para títulos privados, uma classificação de risco muito positiva, de muito alta qualidade, todos os papéis praticamente AAA, AA e A, como podemos ver aqui. Então, uma carteira muito conservadora, de uma gestão muito eficiente que gera resultados positivos para o banco. Falando aqui das nossas captações de mercado, conseguimos crescer em todas as linhas, tanto LCA, quanto depósito a prazo, quanto depósito de investimento, e damos um destaque especial aqui para o recurso que captamos com a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, de 80 milhões de euros. Essas são todas fontes e novas linhas que temos ampliado e, mais uma vez, com esse foco para diversificar cada vez mais os negócios do banco e continuar expandindo a nossa carteira e apoiando os empreendedores da região. Finalizando aqui mais uma vez falando do nosso patrimônio líquido, da nossa solidez, o nosso patrimônio líquido registrando aqui um aumento de 5,9 bilhões para 6,5 bilhões, principalmente através da incorporação de resultados. A nossa carteira de ativos crescendo de 45,2 bilhões para 54,3 bilhões. Falando aqui novamente do índice de Basileia, apresentamos aqui o comportamento desse índice no decorrer do ano, onde o mais importante é que conseguimos mais uma vez, em mais um ano, fortalecer esse número. Saímos de 13,03 em dezembro de 2023 para 13,72 no final desse ano. Importante aqui destacar também que houve uma distribuição aqui que estamos encaminhando à Assembleia Geral para que seja uma distribuição de 40%, onde devemos aqui reforçar o nosso compromisso com o acionista de dar o melhor retorno possível e realizar as distribuições de acordo com as práticas de mercado. Obrigado, Fábio, pelas explicações. Pessoal, como nós vimos, os números do banco em 2024 eles mantêm uma tendência de crescimento e robustez. Tivemos um número final abaixo de 2023, mas plenamente explicado pela conjuntura do setor agrícola e da aplicação da Lei 4966, que reorganizou toda a forma de cálculo das provisões. Mas quando nós olhamos para a nossa capacidade de geração de receita, nós tivemos uma geração de receita consistente, uma geração de receita crescente, um crescimento da carteira de crédito e controle da inadimplência. Mas precisamos olhar para frente. Quando nós olhamos para frente, eu já falei aqui no período passado do programa de transformação que nós estávamos no início, em que nós estamos preparando o banco para um banco estar atuando em um outro patamar nos próximos 5 anos. Notadamente, nós estamos falando de uma diversificação de negócios, e aí nós já temos em 2024 um crescimento do negócio de seguridade, que era um negócio que até então o banco não explorava, mas temos outras linhas de negócios que vão vir a dar mais robustez e mais qualidade à nossa DRE. Nós estamos falando aqui do lançamento do cartão de crédito esse ano, nós estamos falando do consórcio, nós estamos falando em novos canais digitais, seja ele canal digital no mobile, para nós termos nosso banco digital e podermos fazermos negócios em uma outra arena de competição. Nós estamos falando da melhoria dos nossos canais ainda, com a abertura de correspondentes bancários, onde nós vamos ampliar a nossa capacidade de fazer negócio, principalmente com os pequenos empreendedores.
nós estamos falando num processo em revisão de processos e investimentos pesados em tecnologia, daí aquele aumento na nossa linha de despesas administrativas, e também falando em pessoas. Nós estamos fazendo um investimento pesado em pessoas para que possamos preparar os empregados do Banco da Amazônia para atuarem nessa nova arena de competição, numa arena de competição em onde estaremos jogando de igual para igual com todos os players de mercado, com produtos e serviços sempre focados na necessidade do cliente, na qualidade e na tempestividade dessa prestação de serviço. Dentro dessa programa de transformação, já a partir desse ano, agora no primeiro trimestre, fizemos uma ressegmentação do nosso modelo de negócio, onde vamos passar a atuar por pilares: pilar do varejo, pilar do atacado, pilar do agronegócio, para que possamos dar esse foco no cliente, possamos atender o cliente de uma melhor forma, da forma que ele entenda, e possamos aumentar o nosso nível de relacionamento bancário com esses clientes. Daí, esse melhor relacionamento, com mais produtos e serviços na prateleira, a combinação dessas duas coisas é que teremos resultados crescentes e consistentes para os próximos anos. Agora, Zé, depois dessa apresentação dos resultados e de um pouco dessa pincelada do futuro do banco, é com você, perguntas e respostas aí com as pessoas. Obrigado, Lessa. Obrigado, Fábio. Aqui terminamos a primeira parte do nosso evento e começamos a segunda parte, que é a sessão de perguntas e respostas. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à segunda parte da videoconferência de resultados do Banco da Amazônia, referente ao quarto trimestre e do ano de 2024. Esta segunda parte está reservada à sessão de perguntas e respostas. Acabamos de acompanhar a primeira parte da videoconferência, que foi a sessão de comentários dos resultados e desempenho do banco durante o quarto trimestre e ao longo do ano de 2024 também. A você que nos acompanha através da plataforma Zoom, para fazer a sua pergunta, basta clicar no ícone Q&A que está na parte inferior da sua tela. Nesta sessão, conosco está Luiz Lessa, presidente e CEO do Banco da Amazônia, e Fábio Maeda, diretor de controle de risco e relações com investidores da companhia. Iniciamos essa sessão com a primeira pergunta, falando sobre inadimplência, que vem do Carlos Lisboa, de Manaus, do Amazonas. A inadimplência acima de 90 dias encerrou o ano de 2024 em 2,15, mantendo-se abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional. Como o banco tem trabalhado para manter esse índice controlado, especialmente em um cenário de expansão de carteira, aumento do crédito rural e maior atuação em municípios de baixa renda? Quer pegar essa ou quer que eu pegue? Hoje eu posso começar aqui e você me complementa, Fábio. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, quando nós falamos em aumento de expansão de crédito, a gente trata o crédito como toda a esteira do crédito, não só a parte de análise de concessão, mas também a parte de administração do recebimento desse crédito. Então, nós fizemos todo um retrabalho aí dado com a nossa rede de agências, para que a gente tenha um melhor relacionamento, um relacionamento mais próximo, para tratar de forma proativa o recebimento dos créditos junto aos clientes. E, por outro lado, aqueles clientes que, eventualmente, não tenham o seu crédito em dia, nós reforçamos e reorganizamos toda a nossa área de cobrança para que a gente possa ter uma cobrança mais efetiva, para que os recursos voltem o mais rápido possível para o patrimônio, para os cofres do banco. Essa. Segunda pergunta vem do Júlio Coelho, da Lapan Capital. Olá, prezados, tudo bem? Consegue explicar a queda do patrimônio líquido nesse último trimestre? Diretor Fábio, por favor. Bora lá, Júlio, ótima pergunta, tá? Posso dizer, em primeiro lugar, que é uma razão positiva, tá, dessa queda do patrimônio líquido do último trimestre. E ela é por conta da apuração da distribuição de resultados. A gente, aqui no banco, faz a apuração dessa distribuição somente no final do exercício. E entre
dividendos e juros sobre o capital próprio, estamos distribuindo aqui na proposta para a Assembleia Geral os 40% que a gente comentou aqui na apresentação, que totalizam aproximadamente 430 milhões de reais. Como o lucro do último trimestre foi 273 milhões, foi menor, né? Então, o que a gente lucrou e acumulou de resultado no último trimestre não foi suficiente, não, né? Acabou sendo menor do que a distribuição do ano como um todo. Então, por isso, a queda aqui pontual no último trimestre, mas com decorrência da grande distribuição de resultado que a gente vai estar fazendo aqui, propondo para a Assembleia. Obrigado, Fábio. Terceira pergunta vem do Renato Andrade, daqui de Belém, falando sobre transformação digital e acesso ao crédito. Quais avanços o banco obteve em 2024 na digitalização de seus serviços, especialmente no processo de concessão de crédito? E quais os próximos passos previstos para tornar o acesso ainda mais simples e ágil? Bom, 2024 foi, como eu disse, dentro do programa de transformação, foi o ano inicial da gente fazer os estudos, preparar o terreno. Mas em 2024 já foi possível avanços na concessão de crédito de forma mais automatizada, por meio do Basa Digital. É um instrumento que nós estamos migrando o processo de concessão de crédito para dentro dessa ferramenta, e foi inclusive uma ferramenta que foi premiada 2 vezes por sua inovação, foi premiada por dois prêmios internacionais, e boa parte desse crescimento do Pronaf já foi explicado pela utilização dessa ferramenta com um processo mais ágil. Para 2025, a gente tem passos seguintes do programa de transformação, que a gente vai colocar mais linhas de crédito dentro dessa ferramenta do Basa Digital, assim como nós também estamos automatizando o processo do microcrédito. Por que nós estamos começando com essas 2 linhas? Porque são as 2 linhas menores. Então, a gente tem que também pensar na eficiência operacional do custo de servir dessas linhas. Então, conforme nós vamos avançando, avançaremos para as linhas de maior volume, que dão mais resultado em termos individuais, mas hoje o foco desse primeiro momento é a gente adequar o custo de servir dos pequenos. Obrigado, Lessa. Próxima pergunta é do Roberto de Almeida, de Caxias, no Maranhão, sobre distribuição do lucro. O diretor Fábio já colocou, mas fazer a pergunta. Conforme o que foi dito na apresentação, o Basa prevê aumento de distribuição para 40%, e mesmo tendo alcançado o lucro inferior a 2023. O que explica essa intenção de aumentar a distribuição, visto que seria importante investir em novos projetos e tecnologia? Uma excelente pergunta. Eu acho que sempre que a gente vai decidir sobre a distribuição de resultados, a gente tem que pensar, exatamente sobre essa nossa capacidade de investimento em comportar as despesas que a gente pretende fazer pelo negócio, e segundo, a segurança patrimonial, né, que é, acho que o principal indicador que a gente sempre observa é o índice de Basileia em si. Então, o que a gente discutiu nesse ano? Tivemos aí uma expansão de crédito, como a gente apresentou aqui como a gente passou aqui na primeira sessão. Essa expansão de crédito e a geração de resultados, ela ainda geraram um aumento de índice de Basileia. Então, como a gente falou, a gente chegou a atingir um pico no setembro de 24 de 14,63 de índice de Basileia. Então, pensando assim, que a gente tinha um índice de Basileia bastante robusto, mesmo numa expansão de crédito, que a gente ainda poderia continuar fazendo essa expansão de crédito na mesma velocidade ou até maior do que a gente tem a capacidade, foi uma decisão positiva sobre uma maior distribuição. Foi um pilar positivo para a gente poder fazer uma distribuição acima do mínimo regulamentar, e por isso que a gente chegou na proposta do 40%. E sobre a outra ponta de investimento e despesas, da mesma forma. Eu acho que o lucro que a gente tem apresentado, o resultado que a gente tem apresentado, demonstra que a gente tem conseguido fazer expansão, a gente tem conseguido fazer investimentos e despesas, que o Lessa comentou, que todas muito em linha com esse do projeto da transformação,
e mesmo assim apresentamos resultado e patrimônio e índice de Basileia. Então, sim, tudo no final, acho que a conjuntura é positiva, a gente pode fazer uma distribuição maior, né, para os nossos acionistas, que é uma notícia muito positiva. Próxima pergunta sobre eficiência operacional, que vem do Roberto de Almeida, de Brasília, Distrito Federal. A eficiência operacional é um ponto de atenção em bancos públicos. Quais medidas vêm sendo adotadas para aprimorar a gestão dos custos e melhorar a produtividade interna para 2025? Bom, essa pergunta está em linha com o trabalho do custo de servir. Nós temos, a primeira coisa para a gente ter uma eficiência operacional é a gente pensar no custo do serviço que nós estamos fazendo. Então, foi o que eu falei inicialmente. Nós estamos trabalhando a questão da digitalização do processo de crédito. Está começando pelos créditos menores, aqueles créditos que têm uma relação de custo de servir resultado maior. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a gente melhorar a nossa estrutura de processos. Nós temos processos mais ágeis, processos que liberem mão de obra de serviços de back-office para a fonte, para se fazer negócio. Então, nós estamos fazendo toda uma reorganização otimizada do nosso back-office com essa otimização e automatização de processos para que a gente tenha mais gente na ponta. E essa mais gente na ponta começa também olhando para a necessidade do cliente e as características do cliente. Então, por isso, nós estamos segmentando o nosso relacionamento entre varejo, atacado, middle e agro. Com isso, a gente tem a melhor especialização e a melhor assertividade na geração de negócios. Outra coisa ainda ligada à expansão de negócios e também o custo de servir é a criação de novos canais. Canal de correspondente bancário, em que ele tem um custo mais adequado de servir para a base da pirâmide, ali para o varejo e para o parte do middle, e também o contact center, que a gente é mais um canal de atendimento com um custo adequado, um custo de servir adequado, e também é um canal que pode ser proativo na geração de negócios. Então, é dessa forma que a gente está tratando a eficiência operacional. Investir na automatização de processos, melhoria da liberação de mão de obra para frente, para fazer negócio, processos na frente mais digitalizados e custo de servir de canais adequados. Obrigado, Lessa. Temos a pergunta aqui do Henrique, da Trígono. Um follow-up de qualidade de crédito. Índices de coberturas aumentaram bem. Tivemos inadimplência com alguma melhora. Apesar disso, a PDD foi bem alta no TRI. Poderiam explicar ou quebrar o quanto dessa PDD vem de mudança da 4966? Até que ponto esse reforço de provisão indica que vocês ainda veem um 2025 complicado em termos de qualidade de ativos e inadimplência? Vamos começar a resposta de trás para frente? Vamos falar de qualidade de ativos e inadimplência para 25. E aí depois o Fábio entra aqui no breakdown da PDD e as demais explicações. Como a gente falou no início, muito dessa inadimplência, inadimplência não, né, da PDD, ela é decorrente da deteriorização um pouco do crédito do agro. Então, nós tivemos aí um final de ciclo em 2024, nós acreditamos que é um final de ciclo, onde a gente teve o fundo do vale no preço da arroba do boi, assim como nos grãos. Então, a gente já tem sinais bem claros de que a arroba do boi para a pecuária já está estabilizando em patamares já bem melhores em 2025, assim como as perspectivas de produtividade da safra que está sendo colhida agora, tanto em volume quanto em preço, que é bem diferente do cenário que a gente tinha lá em 2024. Então, com esses dois fatores, a gente acredita que esse fundo que nós tivemos de vale no agro em 2024 começa a ser revertido em 2025 e com isso a gente tem uma melhora natural das nossas qualidades do nosso ativo e, consequentemente, uma melhora na composição de provisão para devedores duvidosos.
Agora, com relação à primeira parte da pergunta, aí, Fábio, um pouco mais detalhado. Então, vamos lá. Bem especificamente em relação ao 4966, a gente apresentou ali em nota explicativa, o ajuste ele é de quase 210 milhões, tá? Decorrente da 4966. E aí isso deve ser mais importante desse número, é o ajuste que a gente vai observar aqui nos próximos períodos, né? E como essa aplicação dos modelos verde esperado da 4966 vão se refletir nas nossas provisões, tá? Mas como o Lessa falou, eu acho que a gente tem esses dois pontos. Primeiro, a gente ainda tem um ano de desafios, né? Não dá para falar que vai ser um ano pujante, né, para o segmento, mas a gente tem conforto de que essa cobertura que a gente compôs, ela é mais do que suficiente para a gente poder seguir com a nossa carteira e a alta qualidade da carteira que ela apresenta, tá? Então, voltando mais uma vez, acho que é 200 pontual, mas a gente precisa acompanhar aí o futuro em relação à aplicação dos modelos. E tinha mais uma parte da pergunta, né, que eu estou até lembrar aqui. Vou repetir a pergunta. Um follow-up na qualidade de crédito, índice de cobertura aumentaram bem. Tivemos uma inadimplência com alguma melhora. Apesar disso, a PDD foi bem alta no último trimestre. Poderiam explicar ou quebrar o quanto dessa PDD vem de mudanças da 4966? Até que ponto esse reforço de provisão indica que vocês ainda veem um 2025 complicado em termos de qualidade de ativos e inadimplência? Não, beleza. A segunda parte da pergunta, acho que o Lessa acabou cobrindo bem, mas só para complementar, eu acho que, mais uma vez, essa cobertura aí que a gente mantém nessa faixa de 200% a 230%, ela sempre visa, né, ter uma visão conservadora, especialmente quando a gente sabe, né, que vai ter um ano ainda melhor, a gente acredita que vai ser um ano melhor do que 2024, mas a gente ainda tem um ano de desafios, principalmente com a aplicação da 4966. Então, o colchão é correspondente a essas possíveis, né, incertezas que a gente tem com a aplicação e a realidade que a gente vai ter aqui. Mas, mais uma vez, acho que muito positivo em termos de perspectiva, principalmente em relação a gente pegar o ano 2024. Obrigado, Fábio. Temos a última pergunta, que vem do Henrique Fischer, da Trígono também. Como vocês veem o crescimento da receita de serviços e da PDD evoluindo para 2025, 2026? Pergunto isso, pois tenho dúvida se o crescimento dos gastos com tecnologia e pessoal, num primeiro momento, vem na frente para somente posteriormente vermos o impacto de receita. Pode haver esse descasamento ou expectativa... Pode haver esse descasamento ou a expectativa que a receita de cross-sell serviços acelere em paralelo aos investimentos em TI e pessoal? Vamos lá, acho que aqui tem um ponto, só me corrija se eu não estou equivocado, Fábio, mas quando a gente olha para a despesa administrativa, quando a gente olha para pessoal, a gente executou menos do que o orçado. Então, a primeira parte da sua pergunta é, a despesa de pessoal não está crescendo, está administrada. O que está crescendo são as despesas administrativas ligadas exatamente a questões tecnológicas, que hoje nós tratamos de tecnologia as a service. Não fazemos mais investimento para compra de licença, compra de máquinas, nós compramos a solução e o serviço. Com isso, nos dá muito mais agilidade, tanto na implementação, quanto depois na evolução dessas ferramentas. Sim, a primeira coisa é fazer o dever de casa tecnológico. Não dá para nós pensarmos em acelerar muito a ampliação do nosso leque de produtos e serviços sem ter o dever de casa de tecnologia feito. Mas também a gente tem que ficar aqui procurando o equilíbrio. Então, quando a gente olha para a melhoria das receitas, a gente está, trabalhando, como eu disse, o custo de servir dos pequenos portes. Nós estamos trazendo para dentro do nosso portfólio novas linhas de financiamento, principalmente repasses de BNDES, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, Fundo de Marinha Mercante, que são recursos que estavam dormentes, não estavam sendo utilizados, para que a gente tenha mais poder de crédito, além do orçamento do FNO. E aqui vai mais um ponto.
pela primeira vez, eu acho que em algumas décadas, nós aplicamos 108% do orçamento do FNO. Se nós olharmos aí para 5 anos atrás, sobrava recursos do orçamento do FNO. Esse ano de 2024, nós aplicamos 108% do orçamento, aproveitando uma sobra de recursos aqui de períodos passados, e também crescemos a carteira comercial. Então, nós começamos a ter, dentro da nossa DRE, a composição de crédito vindo não só de FNO, mas vindo de outros recursos de longo prazo e também da carteira comercial. Mas, por outro lado, também precisamos que esses investimentos melhorem a receita de prestação de serviço. E aí são coisas que não demandam tanta tecnologia. Tipo, o seguro, nós tivemos um incremento forte em 2024, foi o primeiro ano que nós demos foco nesse produto, então cresceu, chegando 67%, 67 milhões de receita de seguro ano passado. Esse ano, como eu disse, nós estamos trazendo outros produtos, o cartão de crédito, a adquirência e o consórcio, que isso vai reforçar essa linha de receita de prestação de serviços e que ela acaba fazendo um contraponto, né, nesse primeiro momento, no aumento das despesas administrativas em função dos desenvolvimentos tecnológicos. Então, a gente está procurando o equilíbrio, crescer receitas naquilo que tem menos desenvolvimento tecnológico, para que são receitas que entram rápido, para que suportem esse peso desse investimento em tecnologia que nós estamos fazendo nesse primeiro momento, para colocar o banco num patamar de competitividade em termos de tecnologia, agilidade e de melhorar a nossa eficiência operacional. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lessa. Aqui encerramos a sessão de perguntas e respostas e também a videoconferência do 4º trimestre e do ano de 2024. Muito obrigado a todos, um bom dia e até a próxima.